Namastê! Terceiro vídeo sobre criminologia. Nós estamos tratando da segunda escola de criminologia, chamada Escola Positivista, como assim ficou mais conhecida. Antes de adentrar aos conceitos dessa escola, é necessário gerar intimidade com três palavras: etiologia, epistemologia e frenologia. Por quê? A frenologia determina o grau de evolução a partir do tamanho do córtex cerebral. A epistemologia é o estudo, é o conhecimento produzido através da experiência. E a etiologia estuda as causas. É a partir desta escola que vão começar a ser feitas as seguintes perguntas: por que as pessoas delinquem? E começa a fazer de forma empírica os estudos, a epistemologia, da criminologia positivista, ou seja, é um retrato, um recorte da realidade, e começaram a se observar as características dos presos, Foi desta premissa, foi desse experimento que Lombroso, em sua tese, definiu a ideia de criminoso nato. Apesar de, no final da vida, ele já perceber que era equivocado, foi o que, de fato, marcou a ideia da escola. Uma coisa muito interessante, e também serve como substrato para a sua compreensão, para a nossa compreensão sobre a matéria, que, paralelo a esses estudos de criminologia, existia uma forte corrente científica sobre a evolução das espécies, a evolução darwinista, onde alegava que não só os animais, como entre nós seres humanos, existissem espécies superiores e inferiores. Os negros eram inferiores, os índios eram inferiores, e todas as características, a preguiça, características emocionais, psicológicas, a pessoa ser ébria, a pessoa ter uma sexualidade muito aflorada, tudo isso era considerado características das raças inferiores. E, por incrível que pareça, essa era uma teoria que legitimava a diminuição da responsabilidade penal dessas pessoas inferiores, porque elas eram criminosas natas, elas estavam biologicamente programadas para delinquir, entende? Elas estavam programadas para não compreender e não se civilizar ao nível das raças superiores, no caso, a raça branca. Por isso que foi uma escola que foi tão aceita durante o período que ela foi produzida, tá? A ideia do delito nessa escola é um fato natural, assim como o criminoso é um degenerado, também era comum, é uma ideia de fácil assimilação, porque, de fato, a sociedade da época acreditava nisso. E a ideia da pena tinha muito a questão da severidade abstrata das penas. Porque lá na escola clássica, a gente tinha a ideia de intimidação. Não faça. Tenha medo, pelo medo. E na escola positivista, não faça porque a pena é muito alta. Você que tem tendência a delinquir,
não faça porque você vai ter um ônus muito grande. Então, se na clássica a ideia era intimidatória, a função da pena aqui é dissuasória.